Eu iniciei na vida do crime com 12 anos de idade. Comecei com pequenos furtos e depois eu parti também para o assalto à mão armada. Aí eu comecei a me envolver também com o tráfico de drogas. Era um dinheiro que vinha mais rápido e foi onde eu conheci a minha esposa. Eu queria a droga e ele tinha a droga para vender. Nesse desenvolvimento com ele, ele estava não só comigo, mas com outras mulheres. E eu me afundando mais ainda nas drogas, a gente brigava muito, ele era violento, né, me agredia, eu agredia ele. Era uma obsessão que a gente tinha um pelo outro, na verdade, porque eu depois, assim, eu via que era uma relação de amor e ódio. Como eu comecei a crescer muito no crime, eu comecei a ter muitos inimigos. Muita guerra entre gangues rivais. E eu acabei matando uma pessoa e eu fui acusado e fui preso. Todo mundo me conhecia dentro daquele lugar. Eu fui bem recebido dentro do presídio, até separaram uma cama para mim. E eu falei assim, realmente eu estou em casa. Porque ali era um ambiente em que todas as pessoas tinham cometido crimes. Então eu sempre estava envolvido ali na nata, né, como a gente costuma falar, na nata do crime. E de uma cadeia de Praia Grande que eu estava, eu fui para São Paulo, para a capital, distante, e foi onde eu cheguei no Carandiru, em 98. Eu falei, agora eu quero crescer mais, porque eu cheguei num lugar que era destaque, né? E eu comecei a traficar lá dentro. Eu comecei a fabricar bebidas alcoólicas lá dentro. Por incrível que pareça, tinha uma igreja universal dentro do Carandiru. Mas eu só conheci o trabalho quando a minha esposa, ela foi fazer uma visita para mim e ela foi evangelizada lá na porta. Eu vi uma senhora vindo, ela veio na minha direção e por eu ser uma pessoa muito dura, na hora que ela veio para me abordar, eu já me fechei. E ela me deu um jornal. Ela me deu o jornal e ela viu que eu não queria conversa e, né, porque ela viu que que eu estava muito fechada e aí ela falou assim, mas leva o jornal e quando você chegar ou quando você estiver voltando para sua casa, você dá uma lida nele, né? Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você porque Jesus te ama. Na hora que ela falou isso, aí na hora já me subiu um ódio, porque eu falei que Jesus me ama. Se ele me amasse, eu não estaria nessa situação. Só que eu estava numa situação na minha vida que eu já estava depressiva, não era só os vícios. E aí, quando eu estava passeando no pátio com ele, da penitenciária, eu vi a igreja. Eu vi né, escrito Igreja Universal do Reino de Deus. Aí eu falei que eu ia assistir o culto lá dentro. E eu fiquei na porta, porque eu falei para ela, eu não vou me esconder numa igreja. Eu não vou me esconder atrás de uma Bíblia. Eu sou criminoso, você tem que entender isso. E ela participou do culto e eu fiquei do lado de fora. Mas eu escutei cada palavra que foi dita naquele lugar. Mesmo eu tendo um status dentro da cadeia, mesmo sendo cara, né, como dizem, lá dentro, eu era uma pessoa totalmente infeliz, triste, depressiva. Dentro de mim era só revolta, ódio, não tinha paz. Eu nem dormia no presídio. No ano de 2001 eu ainda estava lá. Então o pessoal da liderança tinha sido removido do Carandiru. Foi onde veio a ordem que a gente tinha que fazer essa mega rebelião. Aquele dia da rebelião, o que ficou marcado em mim foi o que aconteceu no pavilhão 8, porque a gente estava todo mundo rebelado, todos os pavilhões rebelados e todos eles estavam com refém. E o responsável pelo trabalho, né, o pastor da igreja, ele foi até onde a gente estava. E quando eu olhei aquele homem entrando assim na cela onde a gente estava, a confiança daquele homem, a coragem daquele homem de colocar, né, a própria vida dele ali em risco pelas pessoas que ele estavam junto com ele. E eu comecei a olhar para aquele homem diferente. Eu falei, esse rapaz tem um espírito diferente. Ele é diferente. E foi o que me despertou. Me despertou. E eu falei assim, eu preciso conhecer esse Deus. Foi quando eu fiz um voto. Dentro do presídio, eu fiz um voto com Deus.
Eu me lembro que eu peguei a Bíblia e eu coloquei a mão na Bíblia. E eu falei para Deus assim, ó, falei, se o Senhor for comigo, quando eu sair desse lugar, não importa se vai ser 1 ano ou mais 10 anos, não importa o tempo que vai demorar para o Senhor me tirar desse lugar. Mas se o Senhor for comigo, então quando eu sair daqui eu vou te servir. E naquele mesmo dia, eu dormi a noite toda. Deus, ele provou para mim que ele podia me dar paz. Foi 4 anos que eu não pensei em roubar mais ninguém. 4 anos que eu não pensei em tirar a vida de ninguém. No ano de 2005, eu saí. O primeiro lugar que eu pisei foi na Igreja Universal do Reino de Deus. Aí, pouco tempo depois, veio a Fogueira Santa. Eu lembro da minha Fogueira Santa. Até hoje, eu comecei a vender salgado, coxinha. Minha esposa, ela fazia, né, o salgado e eu saía vendendo. Todo o meu suor, tudo que eu trabalhei, eu peguei tudo e coloquei no altar. Tudo. Fiquei sem nada. E as pessoas, elas vão até rir do meu pedido. Eu falei para Deus assim, eu lembro até hoje, eu falei, Deus, eu nunca mais, meu Deus, quero tomar uma geral na minha vida. Toda vez que eu andava na rua, a polícia me via, me jogava no chão, me humilhava. Eu era totalmente envergonhado. E eu chorando no altar, como eu estou chorando agora. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor, não quero nada do Senhor. Eu quero mudar, eu entrego a minha vida aqui nesse altar porque eu quero mudar. Fiz uma fogueira santa espiritual. Eu pedi o Espírito Santo. E quando eu desci do altar, eu me lembro até hoje, já veio uma certeza. Eu fui selado com o Espírito Santo e nasceu em mim assim um desejo muito grande. Um desejo grande de, sabe, voltar dentro de um presídio. E eu falei para minha esposa, eu vou pro altar. Deus me chamou pro altar. Você pastor. Ela falou, você tá de brincadeira, você já tá velho. Você tem 4 filhos. Ela até riu, fez como Sara. Eu lembro até hoje, ela deu risada. Você tá fazendo igual Sara? Você tá rindo? Deus falou comigo. Se prepara, porque a gente vai pro altar. É muito bacana isso. Saber que você é um canal de alegria, de paz, de esperança para as pessoas. Porque é só quem tem um altar dentro dela sabe o que transmite para a pessoa. Eu vejo nele esse homem de Deus, esse homem que tem esse amor pelo que faz. Hoje é um casamento de paz, de alegria, de companheirismo, de confiança. Nós que éramos a família que vivia no crime, hoje todos nós estamos na presença de Deus. Quem eu sou, quem meu esposo são pessoas diferentes. É como se nós fossem outras pessoas. Mas hoje eu vejo, a gente nasceu de novo, nasceu de Deus. Só o altar podia fazer isso. Quando eu tinha 12 anos, eu conheci o altar do crime. E eu fui o homem mais infeliz do mundo. O homem mais vazio. Eu fui um personagem a minha vida toda. Mas quando eu conheci o altar de Deus, quando eu recebi o Espírito Santo, hoje eu sei quem eu sou. Eu costumo falar dentro do presídio. Quando eu estava aqui no crime, eu não tinha nome. Todo mundo me conhecia por um vulgo. Hoje não. Hoje todo mundo sabe meu nome. Meu nome é Francisco. Hoje eu tenho um nome. O altar de Deus me deu um nome.